Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 1. Aleluia. Evangelho segundo Marcos. Todos acharam? Capítulo 1 diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro adiante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelo de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Até aqui. Irmãos, João ele veio pregando num cenário que era diferente para os judeus. Há mais ou menos 400 anos não se levantava um profeta. A palavra de Deus ela havia sumido, ela havia cessado, ninguém falava mais. Não havia uma voz pregando naquele momento. E Deus resolve levantar João. E Isaías fala sobre ele que ele viria, se vestiria com pelos de camelo, e ele seria o Elias que prepararia o caminho do Senhor. Só que é interessante, 400 anos, Fabiana, sem palavra, sem uma mensagem, e vem João pregando. E qual que é a mensagem dele? Arrependei-vos. Aleluia. Arrependei-vos. Então, nós mudamos algumas coisas, porque nós não queremos mais pregar o arrependimento. Nós queremos uma mensagem que seja palatável para as pessoas, que seja gostosa de ouvir. A nossa desculpa para isso como pregadores é: o povo está cansado, a rotina é estressante, o mundo é estressante, é trabalho, filhos e por aí vai. As pessoas precisam vir para o culto e ouvir uma palavra que anima, que leva as pessoas ao ânimo. Só que quando vem João pregando para um povo que estava estressado porque já não ouvia a voz de Deus, ele olhava para o povo e dizia: arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. Nós acostumamos a mudar a mensagem porque nós queremos agradar as pessoas. Só que João não mudou a mensagem. Jesus, ele não mudou a mensagem. Pedro, quando foi pregar, não mudou a mensagem. E olha o que é interessante no versículo 3, está escrito: a voz de um que clama no deserto. Aleluia. Apesar de João estar falando, a mensagem não era dele. Fabiana, apesar de eu estar falando, a mensagem não é minha, porque tem um por trás de mim falando. Tem um maior do que eu falando. Nós, como pregadores, nós não temos a mensagem, nós somos apenas a voz que ecoa a mensagem do Eterno. Aleluia. E a mensagem da Bíblia é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu não tenho liberdade de mudar essa mensagem, eu não tenho a liberdade de falar o que eu quero, de falar o que eu penso, de falar o que eu sinto, eu não tenho. Eu tenho a obrigação de pregar aquilo que o Senhor colocou aqui. Aleluia. Eu não posso mudar isso. Eu sou só a voz. Alguns pregadores modernos olham assim e dizem assim: olha, você não pode ser eco, você tem que ser uma voz. Está errado, todos somos ecos. Nós só repetimos o que está aqui. Eu não posso mudar o que está escrito aqui, eu não posso mudar a palavra que está aqui. Se a palavra é arrependam-se, eu prego arrependam-se.
Se a palavra é viva segundo a minha palavra, eu prego isso. Porque um dia Jesus vai olhar para mim como pregador e dizer: e aí? A mensagem estava lá, por que você não pregou? Deus. E sabe o que é pior? Nós como pregadores temos uma responsabilidade muito maior do que apenas quem ouve. Porque quem ouve é só levado. O pregador é o guia. O pregador é quem mostra o caminho. E se eu mostro um caminho torto e errado, além de estar levando a minha alma para o inferno, eu tenho a responsabilidade pela sua. Se eu prego uma mensagem que não exalta o nome de Jesus e que não te leva para o céu, eu automaticamente estou te condenando ao inferno. Se eu prego aquilo que eu quero, eu estou te condenando ao inferno. Mas a Bíblia nos declara e ela nos ensina: há um maior do que nós como pregadores não somos dignos de nos ajoelhar e desatar a sandália dos pés dele. Ele é maior, é mais forte do que nós, e o Espírito dele paira sobre a igreja, e é ele quem fala ao meu e ao seu coração, conduzindo cada um à verdade. Por que as igrejas estão mais frias, mais longe de Deus? Os hinos são cantados longe de Cristo, são mais humanos. Por quê? Porque o púlpito está fraco. Meu Deus. Por que a sociedade está corrompida lá fora? O púlpito está fraco. Verdade, John meu MacArthur, Deus. ele dizia: veja na história, toda vez que a igreja estava fraca, a sociedade se corrompeu. Toda vez que a pregação estava esmorecendo, a igreja estava com os púlpitos fracos. Só que é lindo, quando você lê o livro John MacArthur, a mensagem e o pregador, a pregação e o pregador, perdão, ele diz o seguinte: toda vez que a igreja passou por um momento de fraqueza, logo Deus mudou. Perceba a geração de jovens que tem se levantado, como eles são famintos pela palavra, como eles querem a palavra. E o mais lindo, olhando para a história, é que nós podemos prever que sempre que isso aconteceu na época de Spurgeon, aconteceu na época de MacArthur, aconteceu na época de John Stott, sempre que Deus levantou jovens famintos pela palavra, aconteceu um avivamento na igreja. E eu posso dizer com certeza, não é profecia, nós experimentaremos um grande avivamento quando nós voltarmos para a palavra. Amém. Quando a pura e simples palavra for pregada. Não é estratégia, não tem que ter marketing, não tem que ter astúcia, não tem que ter nada. O que é